Gardini, por exemplo, eu acho que seria um nome a se indicar. Eu não sei se eles Eu acho que tem que ser um caso de saía das coisas, mas eu acho que tem que ser feito outra eleição. não, se está previsto no regimento, na alteração do regimento, gente, eu acho que tem um GT para mexer no regulamento, eu acho que vamos estudar isso para a próxima, né? Para a próxima reunião. Mas é que se a gente postergar isso, a gente fica com essa vaga muito mais tempo. Se isso pudesse ser definido agora, a gente já conseguiria talvez articular isso. O conselho pode decidir da penúltima. Isso é importante. O conselho pode? Existe uma proposta aqui para se Todo mundo está preso. Eu não encontrei nada nessa decisão nossa. Nós discutimos. Mas mesmo assim, me parece, desculpa, né? Me parece que se de repente nós tomamos uma decisão, a gente pode voltar atrás também da decisão que foi feita. Então, se a gente voltar atrás, a gente poderia permitir efetivamente um novo procedimento eleitoral. E aí sim suprir as vagas que seriam. Isso, justamente era isso que eu ia também dizer a respeito dessa questão. Uma vez que me parece que o que está acontecendo é um caso omisso, de você ter os dois representantes que saem, não por deixar de participar, não por não ter sido reforçado pelo novo gestor, enfim, não. Eles saíram e os dois saíram por motivação profissional, ou seja, é uma situação que não estava prevista, pelo que me parece, na decisão que foi mencionada aqui, e traz um prejuízo muito grande para a região. A região não pode ficar numa situação sem representação. Então, eu concordo que haja a possibilidade de uma nova eleição. Então, por que a gente não delibera agora? Vamos votar se a gente autoriza ou não uma nova eleição, conforme o Beto informou aí que eles estariam dispostos a fazer. Todos de acordo? Uma nova eleição? Então, está resolvido. Acho que a gente já está entrando nos assuntos gerais agora, né? Então, eu só vou lembrar uma situação. Além dos grupos que foram criados, o grupo de diagnóstico, que já fez a apresentação, o grupo de sistematização, só me recordo se isso foi apresentado e foi tomada alguma decisão. E o terceiro item, isso das reuniões anteriores do passivo. A criação de um fórum para sugestões ao Plano Estadual da Cultura. Me parece que isso não caminhou. Me corrijam se eu estiver enganada. Esse fórum está aqui, e consta da ata, que seria organizado e coordenado pelo Antônio Eduardo Navarro, Lins e isso não aconteceu, pelo que me parece. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que retomar, que é de fundamental importância esse fórum, montar esse grupo para começar a trabalhar na semana que vem, inclusive. Porque realmente esse trabalho vai embasar em conjunto com as conferências das macro-regiões em Navarro. Desculpa. Eu participei desse grupo, aquela reunião estava presente. Não é esse grupo, nada a ver com isso. Aquele da CELEPAR? Grupo de sistema de informação do CEP. Então, a CELEPAR estava criando um mecanismo para mais... Não é isso, Navarro. O grupo é para sugestões ao Plano Estadual da Cultura. É focado no Plano Estadual da Cultura. E isso me parece que não caminhou. Né? Então é uma coisa que a gente tem que retomar com urgência. Isso já foi foi na segunda reunião do Conselho que isso foi decidido.
Tem o grupo, o nosso grupo. Não, só diz a coordenação, que seria o Naval e o Maurício. Agora, o que eu acho que dá para fazer é tirar o grupo aqui e já começar o trabalho, porque eu acho que é fundamental isso. Bernardo, Pois não. posso só comentar sobre isso? Gerou uma confusão esse grupo. Até eu recebi e-mail do próprio Maurício, equivocado. Esse grupo foi formado por Navarro, eu e o Maurício, para discutirmos aquele sistema de informação que a SEC está criando, né? E também uma espécie de revista eletrônica para dar informações. Não tinha nada a ver com o Plano Estadual de Cultura. Pelo que eu me lembro, o Plano Estadual de Cultura foi discutido aqui para que todos os membros do Conselho se agilizassem nas setoriais, em todos os lugares, para poder trazer subsídios, informações. É isso que nós fizemos. Eu estou fazendo isso, mas por fora, não tem nada a ver com o grupo de trabalho, né? Eu acho que, na verdade, hoje foi dito assim, que principalmente o grupo de sistematização das propostas, do qual fazia parte, e também um pouco do outro grupo. E talvez um pouco do outro grupo também, Renato, me corrija se estiver equivocado, das dificuldades que os dois grupos tiveram, tanto de desenhar o diagnóstico, quanto de sistematizar o tanto de documentação com diretrizes e propostas de outras conferências, de outros fóruns e de outras entidades. Em cima das dificuldades dos dois grupos, foi pensada uma terceira possibilidade para organizar isso. Eu acho que é nesse sentido, mas acho que não era um fórum, um grupo. Eu acho que a reunião foi pensada, não foi concluído, mas muitos conselheiros falaram no sentido de que se criasse uma outra forma, então, conduzida e centralizada por Maurício, coisa que ele disse, pelo menos, para juntar os dois trabalhos, das duas comissões e pensar no plano estadual. Porque era assim. Ao que eu me lembro, Não? É porque a missão dos dois grupos era gigantesca. Um era o diagnóstico, que a gente estava nesse grupo, Michele, era o diagnóstico de todas as manifestações culturais do Paraná. Então a gente deu um início nisso. O outro grupo também era levantar toda uma documentação. Então a gente não, nenhum dos grupos completou isso. É isso que a gente falou, é isso mesmo. Acho que agora formar esse grupo direcionado ao plano. Eu acho que é fundamental fazer isso. Não, tinha até data, 8 de outubro que era para integração. Mas aí, só lembrando, tá? Só lembrando. Bom, o que mais? O grupo do planejamento, para discutir a maior participação no orçamento destinado à cultura. O grupo do planejamento. Foi criado o GT para que atue juntamente com técnicos do planejamento, atuando na proposta de maior participação do orçamento destinado à cultura. Só que eu tenho isso da criação do GT, mas não tenho os nomes das pessoas. Então, eu acho que foi só falado e não foi criado o grupo. Eu acho que isso que a gente tem que começar a falar da criação do grupo, então já fecha o grupo. Porque senão a gente fica com uma coisa perdida e as ideias acabam não caminhando, né? Como é que ficou a questão do grupo do Plano Estadual de Cultura? Eu acho que tem que montar o grupo aqui e começa a trabalhar na semana que vem. Inclusive, a gente tem o Beto Lanza, está sendo agregado à Secretaria da Cultura e vai capitanear toda essa parte de metodologia e tal. E ele gostaria muito de já fazer a reunião ou virtual ou presencial com esse grupo que saísse aqui do Conselho na semana que vem para começar a trabalhar. Então, acho que agora é quem se habilita, né, a isso. Esse grupo Do Plano Estadual da Cultura. Porque já dá para usar informações. Danilo, Luiz, Gilmar, Michele, Eu também. Gesline, Solange, Otávio, Estela, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que vai ser do conselho também. Também vai compor. O Beto vai ser conselheiro também, tá? Tá compondo o conselho. O próximo decreto ele já. Esses grupos não há limite de tamanho?
colocou no regulamento de 5. Ah, diz? A gente vai ter que escolher então aqui hoje. Põe suplente aí, porque às vezes a pessoa não pode. Mas o nosso também tem 100. Verdade. Muda O regulamento tira. Deixa 5 com 3 suplentes. Ah, regulamento não serve para muita coisa. Já estão. Olha o começo da reunião. Tá valendo pra nada. São 8, com 9. Mas eu acho que nos planos tão completos, quanto mais gente. Gente, eu acho que eu também concordo com isso. Bem, Tereza, fechar esse grupo do orçamento lá, não? Sim? Vai fechar esse grupo do orçamento? O grupo do orçamento, pois então, foi proposto esse grupo de orçamento, mas eu não sei se na atual circunstância, com tudo isso, não, né? Agora vem aquele assunto bacaninha das moções que a gente fez a menção aí no começo da reunião. Tipo, a moção para que saia aqui do Conselho destinada à ampliação do orçamento destinado à cultura. Eu acho que pode sair fora e deve sair hoje, desculpe. E a outra é com relação à mudança da Constituição. Tá? Então, eu acho que tem que sair duas moções dessa reunião aqui, gente, para a gente poder caminhar e tocar essas duas questões. A gente está nos assuntos gerais, tá, gente? Eu também tenho. Só um pouquinho. Mas a necessidade, eu queria fazer um questionamento. Do segundo grupo, né? O encaminhamento dessa titulação vai ser feito pelo presidente do conselho? Se for feito pelo presidente do conselho, inicialmente a gente poderia só dar diretriz e ser elaborado pela própria secretaria. Aí o presidente e o secretário dessa pessoa encaminham e acabou. As duas ou só essa da Enel? As duas. Então, só repita ali, por favor, para que a Solange possa colocar. Solange, por favor, para que conste em ata bem certinho. Eu sou péssimo para repetir. Então, invente. Então, na verdade, já que o presidente, as moções serão encaminhadas pelo presidente do conselho, que a redação seja feita por ele com uma diretriz do conselho, tanto uma quanto outra. E aí é elaborado e encaminhado pelo próprio presidente diretamente da Assembleia. Essa é a ideia, né? E acho que vamos ter os assuntos gerais. Uma colocação, Se todos concordarem, eu imagino que não tem discordância quanto a pedir aumento de orçamento para a cultura e nem que o fundo funcione, né? Se tiver, por favor, esse só. Aí a gente cobra, aí a gente cobra o texto. A gente cobra na próxima reunião, daí pode ser encaminhado para todos os conselheiros. Né? Só uma questão, as duas não são encaminhadas para a Assembleia, né? Acho que essas são as diretrizes que a gente precisava, o conteúdo mais ou menos e também o formato. Por O exemplo, encaminhamento vai ser feito para quem? Vai ser feito para o governo. O governador tem que solicitar à Assembleia a mudança da Constituição. é que assim, no caso de uma delas, não a da Constituição, a alteração da Constituição, mas no caso do orçamento, penso eu que ao ser encaminhado para o governador não é só para que ele encaminhe para a Assembleia. Eu penso que o Conselho... Procedimento de planejamento. Tudo bem, não, mas mesmo assim o argumento se mantém. Eu penso que uma das possibilidades é que o Conselho encaminhe ao próprio governador. O Conselho.
o Conselho pedindo o aumento do orçamento como posição de governo. Você acha necessário que seja assinado por todos os conselheiros ou somente consta o nome ou a relação dos conselheiros? Não precisa assinar. Ou então, a pedido dos conselheiros, esse faz o documento e se encaminha para o presidente. É isso que eu estou dizendo. Sim, dizendo que foi aprovado em reunião. Né? Claro. De acordo com a ata da reunião, já está. Não, deixa eu explicar o que você disse. Eu tinha entendido que uma ia adiante, a outra não. A outra seria. Não, estava pedindo. Só lembrar mais uma coisinha, gente. Quando acontecer a reunião, as macroconferências e a conferência estadual, não vamos nos esquecer, ou melhor, vamos lembrar que precisamos ter a indicação, a eleição dos representantes neste fórum, do Conselho. E a gente gostaria também que já tivesse a do Ciprofício. Se bem que o Ciprofício. Então, porque o Conselho vai até o ano que vem, me corrija se estou enganado. Então, não teremos uma conferência até então. Então, a ideia é aproveitar a oportunidade dessa conferência, uma vez que os membros eleitos para o Conselho têm que sair da conferência e já fazer essa eleição nessa oportunidade. Todos concordam? Adiantar o serviço, exatamente. Só quero dizer uma coisa. Nós estaremos encaminhando pela Comissão de Cultura, por causa da LDO, para o ano que vem. Vocês estão falando aqui de construção. Então, mudança de construção não significa só o ano que vem. Tá? Um aumento no orçamento. Tá? Isso nós estaremos fazendo, ok? Para deixar claro para você. É que, na verdade, são duas esferas diferentes, né? O Conselho, esse órgão, e, quer dizer, vai juntar esforços. Ótimo, que bom. Sou. Já falei. Renata, cadê você? Você já está aí? Renata vai dar os informes bons, viu? Bons, bem bons pra gente. E aí a gente vai abrindo. Enquanto a Renata se prepara. Quando elas terminam ali, só para os detalhes ali, eu vejo ali, mas assim, nesse folder que está dentro das pastas aí, tem uns programas da Secretaria. Eu só vou falar de alguns, que são os mais, agora, vão sair agora, o mais importante, um edital de 1 milhão para os municípios até 50 mil habitantes. E, então, assim, é para os municípios, mas também para associações, entidades sem fins lucrativos. 3 módulos, são 10 projetos em cada módulo, 20 mil, 30 mil e 50 mil. E aí eu queria pedir principalmente para os representantes das regiões, os setoriais também, para divulgar isso ontem. Assim, vai ser lançado essa semana, eu já mando para vocês o edital, cópia do edital, para divulgar o máximo possível, porque assim, esse vai ser o primeiro termômetro nosso antes do edital do outro, né? Porque eles não precisam ir atrás de recursos, o recurso já está lá, mas a gente vai saber se eles têm projetos para apresentar. Posso? Não tá aí. Não, essa não tá. O quê? Não tá aí. Tá no folder ou não? Não, essa não tá no folder. O edital, esse edital de apoio a festivais de arte e cultura. Né? Tá no folder? Tá sim. Tá em programa, gente. Ó, Primeiro, número 1. Assim, então. Mas olha, não, mas vale aquele caso assim, a proposta, o
festival, o evento, tem que acontecer nos municípios até 50 mil habitantes, mas o proponente não precisa ser do município com até 50 mil habitantes. Então você pode propor. Sim, com certeza. A ideia é essa também. A ideia assim, é fomentar que aconteçam os eventos nos municípios até 50 mil habitantes, mas não necessariamente o proponente tem que ser de lá. Chega, vocês acham? Aqui, ó, no programa. Tem que acontecer em uma cidade só ou pode acontecer em mais coisas? Com o mesmo proponente? Se a cidade, assim, é um festival. São cidades com menos de 50 mil. É um festival, um evento que tem que ter no mínimo 2 dias de duração. E não está previsto isso no edital. Então, se não está previsto, não está proibindo também. Então, né, não pode acontecer. É para eventos que já aconteçam e eventos novos também. Só deixa eu entender. Renata, falou da publicação do edital. Essa semana, que já está assinado, já está aprovado, então eu não vou dizer o dia, mas assim, até acho que até quarta-feira a gente consegue, mas essa próxima semana ele está publicado já. Apoio a festivais de arte no estado do Paraná. Vai estar no nosso site, com certeza, um destaque ali. A outra ação que a gente vai ter a virada ao mesmo tempo, simultaneamente, em 11 municípios em outubro e depois em novembro em Curitiba. E essa virada tem o apoio do Detran, apoio ainda, por enquanto, o total do dinheiro é do Detran e depois a gente vai complementar isso. Então ele vai ser uma virada cultural com ações de educação no trânsito também. Então vai acontecer de 21 a 26 de outubro em 11 municípios. Peraí que eu já mostro. Tá abrindo aqui meu... Mas então, assim, a virada vai acontecer em 11 municípios, de 21 a 26 de outubro. De 21 a 25 é uma mobilização, então atividades culturais e atividades de educação no trânsito. E no dia 26 a virada mesmo. Amanhã tem uma reunião com todos esses municípios aqui em Curitiba. Outubro. E depois a gente vai participar também da virada em Curitiba e vai fazer aqui também em novembro, 9 e 10 de novembro. Não está abrindo aqui meu documento. Mas a outra coisa que eu queria falar é dos cursos do Pronatec, que a Secretaria está aderindo agora. Então, assim, nesse primeiro momento a gente vai fazer os cursos que já constam no guia com o Instituto Federal do Paraná. Então, e vai acontecer em Pitanga, Foz do Iguaçu e Curitiba. Então, só nesse primeiro momento acontece nesses 3 municípios e depois a próxima pactuação, que é isso que a gente precisa da ajuda de vocês, para sugestão dos próximos cursos. Então, a Celisa já falou, essa questão de gestão cultural, formatação de projetos, cabe qualquer tipo de sugestão para a gente passar para o Sistema S e para o Instituto Federal do Paraná também. Então, nesse primeiro momento, tem maquiador, fotógrafo, contador de histórias, gestão cultural, agente cultural, tem vários. Eu mando para vocês certinho o que já está. Só para os municípios, eles também podem fazer a adesão? A gente faz via. Então, a nossa negociação está sendo com o MINC, porque é uma iniciativa do MEC, mas a gente está fazendo agora com o MINC essa fase. E eles têm preferência que seja com o Estado, mas os municípios maiores, Foz do Iguaçu, por exemplo, já estava fazendo. Então, eu acho que vamos conversando se você for fazer, só para não ter duplicidade, né? Não, mas eu acho que... depois eu passo para vocês em detalhes as cidades da virada, não tem problema. E aí, um curso de capacitação em cinema, em audiovisual, que vai acontecer para professores da rede estadual de 32 municípios, que é com recursos do FIA que a gente está fazendo. Essas são as coisas que estão
acontecendo agora, assim, fora esses que estão aqui no fogo. É um curso de capacitação de audiovisual, roteiro, fotografia, roteiro, para professores da rede estadual. Eu vou mandar esse meu material para vocês. Aqui no apoio a festivais e artes, é pessoa jurídica? Pessoa jurídica. Pessoa jurídica é ou pública ou privada. Mas pessoa jurídica e sem fins lucrativos também. É uma fundação, uma associação, mas sem fins lucrativos. A ideia é aplicar o recurso no projeto em si. Posso, né? Eu queria só aproveitar esse momento da fala da Renata. Eu acho importante, principalmente a história dos editais de apoio a festivais. Eu não conhecia, eu acho que é uma iniciativa brilhante, excelente, principalmente para os municípios e com as entidades que sofrem com seus pequenos eventos, que vão aos trancos e barrancos tentando levar. A virada também, eu acho que o Estado do Paraná é incrível, tentando nessa onda positiva. É uma forma de política pública um pouco controvertida entre algumas pessoas, mas que sem dúvida proporciona acesso à arte para muita gente. Mas eu quero aproveitar também para que a gente possa fazer uma reflexão sobre todo o debate que a gente fez hoje de manhã em relação ao regimento, até que ponto vai, até que ponto não vai. A gente teve um seminário de política pública em Jacarezinho e uma das questões que nos ficou muito clara é isso. Tanto no Conselho Nacional de Cultura e aqui, e os municípios que eu conheço, pelo menos, que tem conselho, não vou dizer todos, não sabem ainda, devido à juventude de participação política na cultura que o país tem, é muito jovem, muito recente, essa história de fazer política com conselhos, a gente não sabe muito o limite dos conselhos. Até que ponto os conselheiros vão ou não vão. Isso não é só regimento, isso é prática. E isso a educação, a saúde tem alguns quilômetros à nossa frente, sabe mais à mão, né? Então, assim, para provocar, eu levanto essa questão, né? Até que ponto o Conselho delibera ou não, por exemplo, quais são as cidades que deveriam ou não estar incluídas na virada cultural? Até que ponto vai ou não a competência do Conselho, já que nós estamos falando em reforma de regimento, reforma de lei, acho que essas questões servem para amadurecer a nossa percepção das coisas, né? Até que ponto esse edital novo, que para mim é muito positivo, não estou criticando não, pelo contrário, não deveria ter sido discutido pelo Conselho para dizer qual é o formato, é 50 mil mesmo, é 10 mil, é 100 mil, 80 mil habitantes? Então eu acho que não é uma exclusividade desse Conselho, eu acho que é dos Conselhos de Política Cultural, mas eu fico questionando até que ponto vai a nossa ação de CONSEC. Até que ponto o Danilo Conselheiro pode ou não interferir em quais questões. Eu fico com dúvida quando eu recebo notícias na reunião que nós não discutimos e tantas outras estamos discutindo como discutimos hoje. Eu espero que minha fala seja bem interpretada. Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, uma maturidade que a gente ainda não tem. Não, na verdade, eu também não sei te dizer exatamente, porque a Secretaria está com muitos programas, né, o que tem aí e outros, e não necessariamente passaram, ou eu tenho que passar pelo Conselho, eu não sei, não sou eu a pessoa porque eu não, em nenhum momento, eu nem cogitei, na verdade, passar pelo Conselho, né, eu não sei. Essa era a minha pergunta também, né? O porquê que um edital de 1 milhão, já que o nosso discurso aqui sempre vai na questão da verba que não tem, não passou pelo Conselho, né? Tem horas em que você tem que aceitar que o cavalo lá nos horas deles. Não, assim, como que esse edital foi concebido, isso eu posso dizer. Pela demanda gigantesca dos municípios. Nessa parte, a maioria do Paraná, assim, quase todos os dias eu tenho um evento, você tem um evento. Eu esqueci de dizer uma coisa, para eventos que acontecem agora de agosto de 2013 a junho de 2014. Então eles entram todos nesse edital, isso é importante. Mas pela demanda mesmo, a demanda que chegou ali todos os dias não, vamos então fazer um edital para isso, e aí a gente passou para o secretário que conseguiu uma suplementação orçamentária para atender esses municípios. Mas quanto ao que deve passar
passar pelo conselho não? Eu posso responder? Eu não tenho crise de identidade em relação a isso, viu, Danilo? A Lei 17063, ela prevê no artigo 5º que é possível que o secretário de Estado encaminhe ao Conselho alguns assuntos para apreciação. Mas o papel do Conselho, preponderantemente, seria de participar da formulação de políticas públicas, como está previsto ali. Então, eu entendo que é um assunto que talvez o próprio secretário poderia ter encaminhado ao Conselho, né, para, de repente, a gente ou tomar ciência, pelo menos, já que a coisa já estava num determinado viés já encaminhada, como está sendo feito agora, que é o caso, né? Mas anteriormente, deveria ser até antes da decisão final, e a gente poderia, ou, aqui fala também, questões de natureza cultural. Então, me parece que, sendo uma questão de natureza que tem uma repercussão para todos os municípios, deveria sim vir ao Conselho, nem que fosse apenas para avalizar finalmente, vamos dizer assim, uma deliberação até. Em razão até do fato do próprio Conselho, como eu já disse anteriormente, está dentro da estrutura de secretaria, submetido e atrelado a uma linha de responsabilidade, não a uma linha de responsabilização, mas sim a uma linha de... na própria estrutura organizacional da secretaria, entendeu? Esse é um conflito que existe e que é dirigido dessa maneira, certo? Então, eu entendo que esse assunto deveria vir, mas temos que entender que acima de nós estaria o secretário em razão do que está previsto na lei. Também só entendendo uma questão prática, assim, que não dá, é inviável passar todos os assuntos. Eu entendo que esse é o que é prioritário, que envolve todos os municípios, o interesse de todos os municípios, né? Eu acho que sim, eu acho que pode ser a partir dos próximos, talvez, eu acho que sim, eu acho que cabe fazer uma consulta. Eu lembro de ter comentado da elaboração desse edital aqui, né? Eu tinha falado disso, até pior, presta atenção que a gente vai lançar, mas não foi uma consulta formal, vamos fazer, vamos assim. E tem um outro detalhe também, que é a construção do próprio conteúdo do conselho. Esse conselho aqui é a 5ª reunião. Então, acho assim que existe também, por parte do órgão público, que é a Secretaria de Estado, esse momento de construção de como é que vai se fazendo o relacionamento. Eu falo como servidora pública, que tem um conselho e que a relação entre Secretaria Municipal, lá em Londrina, e Conselho Municipal de Cultura, ela vai se construindo, não é? Então, assim, você vai, através desse tipo de questionamento, pensando, né, quais são as grandes questões. Se você vai trabalhar com um planejamento estratégico para o ano, e aí submetido isso ao Conselho, não é? Então, eu acho que essas coisas elas vão se fazendo à medida que esse Conselho está se construindo. Não é? Porque, afinal de contas, esse grupo aqui também, ele vai precisar de tempo para experimentar suas decisões, para experimentar o que é que ele tem que debater, como ele vai debater. Então, eu acho que isso é fruto de um processo construtivo. É importante, acho a fala do Danilo, que traz uma questão e que pode também colaborar com a Secretaria, que é um órgão que está aqui nesse momento como órgão gestor e executor de políticas, não é? Para que as coisas elas vão trabalhando melhor. Eu acho que isso só contribui. Mas é fruto mesmo, acho que da construção. Super importante, acho que talvez pudesse ter saído um edital diferente. Sim, acho importante. Vamos fazer isso nos próximos, porque a gente quer continuar fazendo. Até tem demandas grandes tem o pessoal da área da música, de bandas e fanfarras todos os dias. Então, se vocês puderem colaborar com isso, eu agradeço. Na verdade, eu só gostaria de fazer minhas as palavras da Solange, que realmente foi de uma clareza assim, super, né? Eu concordo com tudo que ela disse e acho que, até tendo em vista o que eu já falei de manhã sobre o conselho, ele estar se iniciando, a gente estar construindo, eu acho
que é uma questão importante mesmo, a gente refletir até que ponto a gente às vezes toma decisões que poderiam ter sido discutidas no âmbito maior, né? Mas eu acho que isso é um aprendizado que a gente precisa de tempo, porque a gente está acostumado assim nós temos que fazer coisas, né? E pensamos em várias ações, quer dizer, nada também é feito sem reflexão, tudo é muito bem analisado e avaliado, mas a gente realmente tem que contar mais com o conselho como um auxílio, né, uma ajuda para que a gente faça cada vez melhor. Não, e facilita o nosso trabalho. Com certeza. Só falando da cidade da virada também, assim, como essa vez é uma parceria com o Detran, as cidades foram escolhidas assim, repetindo nas cidades que já aconteceram e que têm interesse em continuar, porque é uma parceria mesmo com o município, a contrapartida do município é grande, então o município tem que arcar com várias coisas, eu posso até depois mostrar. E as outras, num ranking ali do Detran, com as cidades maiores com mais problemas de trânsito. Porque tem essa ação de educativa no trânsito que a gente vai unir. E é isso, a gente vai buscando parcerias para conseguir realizar. Né? Mas ela não perde a característica de virada cultural, é uma virada cultural. É isso. Só mais uma última coisa, só para dizer que tudo que a gente faz e as ações que a gente desenvolve são todas baseadas em critérios muito bem definidos. Uma das coisas que a gente passou a adotar e sempre adotou, né, na condução das políticas, né, de governo, das políticas de governo, a gente sempre adotou essa preocupação com os critérios. Nós precisamos sempre deixar muito claro quais são os critérios que nos levaram a tomar esta ou aquela decisão. E isso eu garanto para vocês que, apesar de não ter passado por aqui, né, principalmente essa ação do edital dos festivais, ele foi pensado usando critérios muito assim, criteriosos, né? Critérios criteriosos. É isso. Eu queria uma palavrinha só, se tiver vontade de falar sobre isso, né? Eu acho que, como o Danilo apontou e como você aponta, Valéria, há critérios criteriosos e há pertinência, né, um projeto como esse, ao que parece. Mas nós, conselheiros, especialmente os conselheiros eleitos, enfim, né, representantes da sociedade civil, a gente é cobrado sobre tudo. Né? Tem aqui muitos de nós, pelo menos pelos contatos que a gente tem no Facebook, internet, faz relatórios sobre as reuniões e dá um feedback para os grupos, para as pessoas, enfim. Então, é fundamental que a gente tenha uma informação prévia mínima sobre as coisas, a despeito de nós sermos não consultados. Né? Então, a gente, um projeto como esse, seria bom que nós pudéssemos ter antecipadamente algum tipo de informação e, de preferência, sermos consultados. Né? Isso democratiza mais os processos, a despeito dos critérios, né, que vocês utilizam dentro da secretaria, enfim. E seria importante, eu já aproveito para falar que eu acho que seria importante, isso é uma demanda que nós, dentro do Conselho, temos solicitado desde o início, que todas as informações sobre a reunião do Conselho, nós tenhamos elas com antecedência e de forma completa. Então, a gente poderia ter um conjunto maior de informações para poder estudar antes da reunião e não virmos para decidir as coisas em poucas horas aqui, sem conseguir pensar, sem conseguir refletir efetivamente sobre elas. Tá? E antecedência não é uma semana, né? No mínimo de 2 semanas, com todos os documentos, de preferência. Isso é uma solicitação que eu gostaria que constasse em ata mais uma vez, né? Que os documentos fossem com antecedência nos fornecidos, né? Seria o caso dos dados sobre o Profício da parte da manhã. Poderíamos estar com ele já em mente, já pensando a respeito.
Posso fazer um registro rápido aqui? Inscrição. Inscrição. Só que assim, não tem a ver com a minha ação ali, mas a gente fez um levantamento na secretaria com um recurso que os municípios conseguem direto do governo federal. E é interessante, assim, porque até antes do edital, para estudo e para ver isso, a maioria são os municípios grandes mesmo, que a gente considera os maiores, né? Mas tem alguns municípios pequenos também que conseguem. No total de 3 milhões de recursos diretos que eles conseguiram, assim, os municípios. Então, é mais um dado para quando a gente... Essa questão de fomento, de implementação de projetos. Olha, eles conseguiram a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, programações especiais da infraestrutura cultural, tem vários meios. E as praças do PEC. Então, a questão que eu queria colocar tem relação com o que o Otávio fala, dessas cobranças que a gente recebe cotidianamente, é sobre a reunião que foi realizada com os gestores de cultura. Eu recebi alguns... Eu não estive na reunião, então eu estou falando a partir do que eu ouvi, do que falaram e do que chegou. Então, eu gostaria de propor que essas reuniões com os gestores, não sei se é o caso da formação de uma comissão ou de alguém que se propõe a fazer isso, tenha a participação do conselho também. Porque o que chegou até mim foi uma dissonância entre o que se pensa do Sistema Nacional de Cultura, o que foi falado pelo governador, o que foi falado na reunião, o que os gestores antigos já pensavam. Então, seria interessante que a gente participasse da pauta dessas reuniões e que, de alguma forma, tivesse alguma participação também nessas reuniões com os gestores. Eu acho que eu troquei essa ideia com a Ana, ela falou que também apareceu essa questão para ela, então é importante a gente pensar nisso. Com relação à reunião com os gestores, eu só queria esclarecer que a Secretaria fez essa reunião e a gente sentiu que com a mudança das prefeituras, muitas pessoas nos procuraram, muitos dirigentes de cultura, muitos prefeitos, e a gente percebeu que eles não tinham a menor noção do que eles poderiam, inclusive, pedir para a gente. Eles não sabiam nem, não é nem o que a gente tinha para oferecer, não, era o que pedir a gente. Então foi uma reunião para mostrar à Secretaria, dizer o que a Secretaria faz, o que eles podem esperar da gente, o que eles não devem esperar da gente, porque não é a nossa atribuição, ou às vezes até porque realmente não há condições, mas foi uma reunião muito básica para informar a esses novos dirigentes de cultura, sabe, quem é quem, os nomes das pessoas, o que existe aqui, né, que eles podem recorrer. Foi basicamente isso. Talvez até, assim, eu não quero em hipótese nenhuma generalizar ou ter uma opinião acadêmica, erudita, nada disso, pelo contrário. Mas que esses gestores, muitas vezes, eles são tão carentes que eles precisam do básico mais básico ainda, sabe? Coisas assim muito elementares, né? Como, por exemplo, as questões do Sistema Nacional de Cultura. Então, eu, por exemplo, ouvi assim, você lá na reunião com os gestores, falaram que cultura é coisa de qualidade, não é essa coisa de cultura popular que você fica falando. Ninguém diz isso. A gente também tem que fazer um filtro, né? Por favor. Não, sim, claro. Eu sei que vocês não falaram isso, mas a interpretação dessas pessoas, é isso que eu estou falando, que, assim, né? Eu estou citando esse exemplo para vocês terem a dimensão da compreensão dessas pessoas e que, às vezes, esse básico que vocês apresentaram tinha que ser algo mais básico ainda, como, por exemplo, qual é a definição
que cultura que o Sistema de Cultura, que o Sistema Nacional de Cultura adota, compreende? Porque... Na verdade, a gente trouxe o Danilo Miranda para fazer uma palestra exatamente sobre o que é cultura. E eu acho que ele foi bastante feliz, assim, foi muito simples, na maneira, simples no bom sentido, né? Na maneira de colocar essas questões. Foi muito legal. Então, eu estou falando do que eu não estive, do que eu não ouvi, mas pensar que realmente essa formação dos gestores é essencial. E aí gera conflito, né? Gera conflito. Acho que sim, acho que a formação é imprescindível. E aí eu acho que essa questão, assim, aí que eu proponho a participação também do conselho para reduzir esses ruídos de comunicação. Porque, assim, quando me falaram isso, eu fiquei assim, né? E agora? Eu entendi por que alguém do conselho poderia diminuir isso. Para estar presente. Era aberto, foi para participar da pauta. Pode. Então, eu estava quietinha até agora. Não estou em defesa nem da Ana, nem da Renata, nem da Valéria. Eu estive nessa reunião e realmente ela foi super esclarecedora para quem está começando. Porque, como diz a Valéria, a gente está vendo, estamos assumindo agora, né? As discussões foram feitas nos 2 anos anteriores do governo estadual, então a gente não tinha noção de muita coisa. Eu enchi várias folhas da minha agenda com anotações que realmente eu desconhecia o que a gente pode estar buscando dentro da secretaria. Fiquei entristecida porque no início da reunião estava cheia, completamente lotada aquele espaço, né? E logo depois, quando teve a votação, eu já tinha 200 pessoas só. Então, se nós temos 399 municípios, todos foram convidados. Eu trouxe uma pessoa, porque eu achei super interessante, que é uma pessoa super empenhada também. Então, o que eu vi e o que eu senti é que os gestores que aqui não tiveram interesse em permanecer e ouviu até o final. Tanto que a nossa visita no museu, mais tarde, resumiu-se em, acho que menos de 100 pessoas, né? Que não atrasou um pouco, tudo bem, mas foi muito bom. Então, assim, o que falta nas pessoas que a gente vê é esse compromisso, né? Alguém está te oferecendo alguma coisa, você tem que aproveitar aquele momento, né? E tudo que você puder captar para que melhore o teu trabalho, você tem que sentir. E realmente existe, né, interpretações às vezes que... Mas no frigir dos ovos foi excelente. Muito bom. Obrigada, eu fiquei feliz de escutar você, porque a gente sempre gosta, né, de ouvir que o que a gente pensou deu certo, né? Ouviu de todas as áreas um apanhado, pelo menos, né? Foi isso. É que o Luiz vai falar sobre esse assunto. Eu quero falar sobre um Não é sobre esse assunto, não. Não, então só eu estou inscrita, depois o Leomar. Tá bom. Estou organizando. Então, assim, Então, vocês não concordam com a participação de alguém do conselho dentro da... Em nenhum momento a gente disse que não concorda. O conselho imagina se aqui a gente tem esse problema de interpretação, imagina lá. O assunto ficou sem fechamento. É que a gente não tinha entendido em que momento iria a participação do conselho. Eu acho que em todos. Mas foi avisado de que ia ter Escuta, nós temos o nosso site, vocês veem o site da Secretaria? Então estava lá o convite, a reunião era aberta, não era fechada. Você tem... Foi no site, Aí agora eu acho que talvez... Só me corrija, acho que a intenção delas é o seguinte, já que era uma reunião para apresentar a secretaria, e o Leomar colocou umas 3, 4 vezes hoje com razão, que pela lei somos parte da secretaria, talvez uma pequena comitiva do conselho estivesse lá para que fosse dito, olha, esses são alguns dos conselheiros que faz parte
para poder ouvir e não criar esse tipo de sensação, de não saber. Pronto, nas próximas Gente, o conselho foi apresentado, inclusive pelo governador. Esteve lá para abrir um encontro e que falou sobre o conselho, que é uma conquista. E a gente se orgulha dessa conquista, ninguém quer esconder o conselho. Quer dizer, não há nenhum problema, nenhuma restrição, estava no nosso site aberto, quem quis participou, quem ficou sabendo participou. E os conselheiros sabiam porque o Maurício falou que ia ter o fórum dos dirigentes neste dia, inclusive marcamos a reunião dos grupos técnicos exatamente um dia anterior para que pudesse participar os conselheiros. Não, mas é que a minha questão não é só a participação na reunião, mas a participação na construção, do começo ao fim. Desculpe, mas eu acho o seguinte, o conselho tem a prerrogativa de agir com essas pessoas da mesma maneira que nós fizemos. Se o conselho quiser ter uma ação mais efetiva nos municípios e ajudar na questão da formação desses gestores culturais, o conselho pode e deve fazer isso. Vocês não precisam da secretaria estar o tempo todo dizendo, olha, vai ter uma reunião, o que vocês podem contribuir. Acho que o conselho tem que ser um pouco mais proativo também. O conselho tem que se colocar. Então, olha, eu gostaria de fazer uma ação mais efetiva no interior. Sabe? O conselho tem que fazer isso. Então agora vai da liga com o que eu quero dizer. É o seguinte, né? Nós começamos um movimento. A gente fez um encontro durante o Festival de Teatro de Curitiba, foi no SESC, a gente teve o apoio da Celise, do SESC, a gente teve o apoio da Renata, né? A Renata esteve lá, participou. Foi uma reunião muito legal, nós reunimos 39 pessoas, nós discutimos sobre o Teatro do Paraná, conseguimos pessoas de 7 cidades diferentes. Nós saímos de lá com algumas reivindicações, nós estamos elaborando um documento que eu passei para o Juca vai dar uma mexida, até vai conversar com o Henrique, ele disse que você vai mexer também. Né? E onde a gente vai encaminhar algumas demandas desse grupo que a gente organizou. Ficou combinado que nós vamos ter reuniões frequentes e tal, o SESC também disponibilizou mais 3 sedes em outros lugares do estado. Agora, eu acho que tem uma questão que é fato. Eu posso organizar isso até um certo ponto. O Estado fez o caminho um pouco inverso. Nós criamos um representante setorial antes de existir uma setorial. Então, a criação das setoriais agora é fundamental. A criação de setoriais regionais é de extrema necessidade. Então, assim, isso tem que ser pauta, isso tem que ser pensado no orçamento para isso acontecer, né? E isso é uma questão agora de necessidade. Eu sozinha, né, contando às vezes com o apoio de alguém, às vezes não posso levar uma setorial de teatro do Paraná nas costas, não existe essa possibilidade. Eu não posso ser representante regional, a Janete está reclamando disso aqui desde a primeira reunião e a gente parece que nunca foi levado a sério, que não é possível eu vir aqui tomar uma decisão enquanto regional, enquanto representante de setorial, quando eu não tenho nenhum contato com a minha setorial, porque a primeira vez, agora eles fizeram para a Marcela, mas logo no começo, quando eu solicitei, eu e a Janete solicitamos a lista que vocês têm de cadastro de artistas, ela não nos foi enviada. Depois o Maurício falou, não, mas está disponível. Tá, mas nós pedimos e não nos foi enviada, do pessoal da nossa área. Nós não temos um e-mail para trabalhar, não temos nada. Então, estamos nos organizando, nós conseguimos. As pessoas se interessaram, elas estão participando. Mas eu não posso criar uma setorial de teatro, gente. E não pode existir um representante setorial se não existe uma setorial. Então, assim, para frente, isso precisa ser pensado. E para frente logo, eu acho, assim. É uma questão que demanda orçamento, demanda. Então, assim, tem que estar previsto para o ano que vem. Eu não sei, sabe, os trâmites, mas é fundamental que a secretaria pense nisso. Essa representação setorial que nós temos hoje, ela é meia boca, sabe? Então, assim, tem que ser de verdade, os debates precisam acontecer, né, na área do teatro, em todas as cidades, lá eles se reúnem, aí as informações chegam, então a gente vai chegar aqui com uma demanda verdadeira, a gente está tentando organizar isso sozinho, mas agora é fundamental que o Estado entre nessa luta junto. A criação de setoriais é urgente. A minha sugestão nesse sentido, eu vou verificar essa questão do cadastro aí, a minha sugestão nesse sentido das setoriais seria justamente ver como que funciona em outros estados e passar uma proposta para a gente.
Simples assim. Porque daí, em cima disso, a gente vai ver a viabilidade de acontecer, inclusive orçamentário. Tá? Então, a gente fica aguardando isso. A setorial, agora que vai fazer a reforma do regimento interno, quando será a próxima reunião do Conselho, por favor? É a pauta antes do Beto entrar. Então, é você, o Luiz, eu, e daí o Beto, e daí café. Eu fiz uma pergunta só antes. Quando será a próxima reunião do Conselho? Daqui eu tenho que propor. Ah, você vai propor? Sim. Mas eu gostaria de saber, sabe por quê? Porque eu quero marcar a reunião com o pessoal já, e já pré-definir o local e o horário, para a gente já sair daqui com a coisa mais certa. O local do que é? Da nossa reunião. Do nosso grupo técnico que vai analisar o regimento interno também. Que serão eu, Marcela, Ana Paula, Michele, Otávio, Renato e Roberto. Se você me ceder, a gente já trata desse assunto agora e pula e depois volta. Eu cedo meus 5 minutos. Seu desenho que ceder Era também? meio minuto só. É 1 minuto. É porque eu estava escrita depois. Bem, vou falar em menos de 1 minuto, se isso é possível. Nós estamos respeitando o que foi determinado na reunião, a última reunião, ou seja, a reunião do dia 5 aconteceu no dia 5. Apesar da convocação ter vindo em cima da hora, em vista da confecção da pauta, que a gente pede desculpa, já pedi, mas, em função do cancelamento, a gente vai procurar e gostaria que, daí, se a gente fechar, isso vai ser respeitado. A segunda colocação é que a nossa sugestão, com esta estrutura que estamos aqui, agradou a todos? Está muito bem. Então, a sugestão é que as reuniões continuem acontecendo nesse espaço, porque daí eu já faço um agendamento e, em vista de licitação, em vista do hotel ter sido licitado, tudo fica mais fácil para que a gente organize e que vocês se desloquem do que a gente ter que ver estrutura em outros lugares. Num momento em que a gente tem conferências 1000, grupos temáticos, eu acho que seria minimizar esforços até a gente fazer num lugar que a gente não precisasse licitar e tal. Então, a sugestão é que aconteça em Curitiba. E agora vamos ao calendário. Nós precisaremos ter uma reunião extraordinária no mês de junho, exatamente para aprovarmos o edital e o regimento da comissão. A gente tinha colocado maio, mas eu acho que junho dá, porque a conferência estadual está prevista para a última semana de setembro, são 60 dias antes, eu acho que dá. Ou agosto, então faríamos. Outra coisa, vocês foi levantado de fazer no final de semana, sábado ou domingo. Permanecemos com o domingo ou podemos fazer no sábado? No final de semana, no dia de semana. Domingo, ou segunda, ou sexta, ou sábado. Intercalando. Alternar? Então tá ótimo. Se é isso, então a gente tem aí em junho, nos dias 15 e 16, né? Ou 17. Junho. Só uma dúvida. A gente colocou essa data de 15 de maio porque esses 60 dias não são diferentes também das etapas municipais que devem fazer. A convocação da estadual. Convocação da estadual. O secretário vai convocar a conferência estadual e as das macro-regionais. Seria 14 ou 17. Tá? Não as municipais. As municipais, quem convoca é o prefeito, que não tem a menor... nem sabemos quando que vai ter as conferências municipais. 15 e 16 é um sábado e domingo. 15 e 16 é sábado e domingo. Então pode ser na segunda, ou no 14, ou no 17. Segunda? 17 de junho. Não seria melhor na sexta? Que daí, porque assim... 14 de junho. Não, é só uma... 14 de junho? É só uma... Eu tenho que voltar aqui, né? 14 de junho. Pronto. Ou a próxima seria aí a sugestão. Vai acontecer o festival
tem a Colina, Festival de Inverno, e a universidade fez um convite para que houvesse a possibilidade dos representantes do conselho participarem do festival. E a ideia seria, então, que fizéssemos no dia 12, que é uma sexta-feira, aí vai quebrar ali. Dia 12 é reunião, dia 13, que é o último dia, me parece, do festival. Não, ao contrário. Ao contrário? Dia 13 é o primeiro dia. É a abertura. Na verdade, só teria a estrutura do festival montada a partir do dia 15. Não foi isso que foi dito? É pro final do dia 19, a proposta. Então poderia ser 19 de julho, e daí no dia 20, disponibilizariam o ônibus para ir até lá. Tem um porém nessa situação, dessa data. Seriam praticamente 3 diárias. A secretaria teria como pagar 2 diárias, que é o que está previsto. Uma diária ficaria por conta do representante. Porque a ideia, Lucinha, desde que a gente tinha conversado, era assim: a reunião acontece normalmente aqui, em Curitiba. E aí tem um ônibus disponível para os conselheiros para o dia seguinte, porque a Universidade Federal está organizando uma mesa para discussão. Você quer falar um pouquinho disso? A gente está repensando toda a estrutura do festival, a proposta de organização, e esse ano a gente está pensando em fazer um evento paralelo para discutir cultura e formação acadêmica ou um tema parecido com isso, né? Mas a intenção é, de fato, agregar mais parceiros ao festival, né? Fazer um evento, de fato, que represente a área da cultura, mas também faça um diálogo com a nossa comunidade interna, que é a comunidade acadêmica. Então, seria essa a proposta. E aí, nesse seminário paralelo ao Festival de Inverno, entraria, então, a participação do Conselho, ou numa mesa, né? E aí a gente poderia pensar qual a estrutura, qual poderia ser a proposta mais adequada da participação do Conselho, né, nessa mesa, ou se nós faríamos uma reunião lá, mas não seria a reunião deliberativa, né? Porque por conta das dificuldades que já foram colocadas aqui de deslocamento, de estrutura, enfim. A gente tinha até pensado no início de fazer a reunião acontecendo lá mesmo, né? Mas por conta dessas dificuldades, a gente abre mão de que a reunião aconteça lá, de fato, mas que a gente gostaria muito da participação do Conselho nesse seminário paralelo, nessa discussão. Como a Ana falou, a gente consegue 2 diárias, a gente consegue para todos os conselheiros, mas aí a gente está pensando, os conselheiros voltam no sábado, e aí alguns vão ter que dormir aqui mais uma noite. Então essa terceira que a gente também está sendo o problema, que precisariam de 3 diárias para alguns conselheiros. Não, eu me escutei pro final. Como é que ficaram as datas, então? Você pode repetir, por favor? 14 de junho. Tá. E aí ficaria 19 de junho. Julho, desculpe. Essa de junho, eu não sei, vai ter que ter. Tem a questão do edital do Ceprofice aí, meu Deus do céu. E a gente não tem ideia que horas que vai terminar esse negócio, né? Então eu acho que é de julho, aliás. Fica 19 de julho, por conta do festival, mas eu não sei se no meio aí a gente não teria uma reunião extraordinária para aprovação do edital do Ceprofice. Então, fica aí, porque é até 30 de junho que eles têm para apresentar. De 14 de junho, então, está mantida. De junho. 14 de junho, sim. 19 de julho, 20 de julho, pode ser, com essa colocação. As 2 diárias e a terceira ficaria... Posso explicar? Eu acho que a gente poderia depois sentar com mais calma, posso sentar com a Renata, porque a gente poderia pensar, já que seria um seminário paralelo, né, ele não entraria de fato na estrutura orçamentária do festival,
eu posso tentar negociar na universidade, que dependendo, se não forem muitas diárias, a gente, né, de hotel a gente conseguiria pagar, né, pela universidade, nesse seminário paralelo. Não pelo festival, porque o festival já está mais ou menos orçado. Mas acho que a gente se consegue, né? Porque não são todos também que vão precisar permanecer. A gente faz esse estudo. Passa para eles por e-mail essa proposta para ver até quem pode, quem não pode, quantos ônibus. Isso, mas seria muito importante, a gente vai fazer esse esforço ainda. Tá bom? Bom, aí a outra reunião deverá acontecer em setembro, só que assim, tem a conferência estadual em Guarapuava. Se nós fechássemos esse primeiro semestre e aí discutirmos para frente. Eu não sei, mas a minha proposta era fechar o cronograma deste ano para vocês já estarem programados. Então, bora. Né? Porque eu acho assim que aí você, a longo prazo vocês conseguem e a gente consegue, porque a gente tem que reservar aqui esse espaço. Bom, a ideia então seria que acontecesse em setembro, no dia, aí teria que ser um domingo, né? 15 de setembro. Domingo ou sábado? Ou sábado 14. 14? Não? 14 de setembro. Depois, a última seria em novembro. Só que em novembro a gente tem algum probleminha aqui de feriado. Que a gente tem. A primeira semana tem feriado, que é dia 2, né, no sábado. A segunda está livre. Dia. Tem a virada. Exatamente. Eu sabia, está livre aqui, né? No dia. Daí, o dia 15 cai numa sexta-feira, é feriado. Então tem que ser ou no dia 22, sexta, ou no dia 25, e daí já vão para Brasília logo em seguida, né? Porque 27, 28 e 29 já é a semana da Conferência Nacional. 25? 25 de novembro. Então tá ok. Fechamos? Recapitulando. 14 de junho, 19 e 20 de julho, sendo 19 a reunião, 20 o seminário proposto pela Universidade Federal, 14 de setembro e 25 de dezembro. E daí a festinha de final de ano, dezembro, que é extraordinário. De novembro. É isso. Precisando de uma extraordinária, obviamente que a gente vai acionar. Obrigada. Sempre aqui. Ana. Eu queria. Sempre aqui. Vou Sim. confirmar no hotel. Então o GT, que vai fazer o estudo, a gente marcou para o dia 3 de junho, às 14 horas, na Secretaria de Estado da Cultura. A Renata ficou de providenciar uma sala. E então os participantes eu gostaria, já confirmei com a Ana Paula, com o Otávio, com o Nando, eu, Renata, faltaria chamar a Michelle e a Marcela através de e-mail, eu não tenho e-mail delas. Aí a secretaria poderia convocá-las? Tá bom, obrigado. Eu só queria fazer um pedido. Eu conversei aqui com o Danilo também destas discussões do GT, que se a gente terá esse regimento da conferência estadual só na metade de junho, que os municípios fossem comunicados sobre a necessidade da realização das conferências municipais até o dia 14 de julho. Porque sem um documento oficial isso pode ficar ainda mais frouxo. Então seria interessante que a Secretaria emitisse um comunicado aos municípios, não um regimento, mas um comunicado extraoficial essa semana ainda, para que os municípios pudessem se agilizar de alguma forma. Mandar aquele material, inclusive, que está na pastinha de vocês, e fazer o comunicado. Só bem rapidinho, só para, porque tinha sido falado de fazer em outros locais, né, até, não, então só para, você já falou, fazer por causa da estrutura, Agora o Luiz Henrique, é isso? E daí o Beto, a Maria José e o Beto. E daí,
Só para reiterar aqui, de manhã foi levantado pelo Danilo a questão da pauta. Ele tinha feito a solicitação de pauta já 2 vezes, acabou não entrando, depois foi dada a justificativa e acabou havendo cancelamento da presença. Então, assim, é até bom que fique registrado que novamente a gente reitera a necessidade que na próxima reunião faça parte da pauta e se por acaso houver um outro imprevisto como esse, que continue na pauta, nem que a gente discuta entre nós aqui, mas que tenha na, é melhor ter na pauta e daí chegar na última hora a gente até tirar, porque a explicação de que não estava na pauta veio hoje. Então, desde o dia que saiu a convocação até hoje, nós vivemos uma angústia terrível, né? Então, para evitar essa angústia por parte dos conselheiros, que a pauta tenha todas as informações. Boa tarde. Não, é Maria José. É o Otávio e a Otávio Maria Maria José. José. Só uma questão de ordem para as próximas reuniões, é a questão da votação. A gente efetivamente não votou nada, né? Quer dizer, é que o votar é assim, todo mundo aceita, então está aceito. Muitas vezes os contraditórios, né? Quer dizer, a opinião das pessoas. Não, mas é que a maneira como a gente estava conduzindo as reuniões até esse momento me pareceu mais sensato, quer dizer, quem discorda e quem concorda, sempre ter esse ato de levantar a mão, que eu acho que é fundamental, principalmente para quem discorda, né, não ficar acuado diante de uma proposição afirmativa, né? É isso aqui, todo mundo concorda, então foi. Né? Não, em nenhum momento eu coloquei isso. Desculpe. Agora eu vou. Não, só não estou querendo dizer que é arbitrário, mas é mais. Eu só quero justificar que em todos os momentos aqui, apesar de provavelmente eu ser completamente diferente do Maurício na questão de condução, né, dos trabalhos, eu em todos os momentos coloquei se alguém tinha alguma oposição a que tal assunto fosse deliberado, né? Então não foi afirmativo. Tá, mas a despeito disso, eu digo que é uma questão que a gente talvez devesse pensar, porque tem certas decisões que deveriam ser efetivamente votadas. O voto, na minha opinião, ele tem que ser, de alguma forma, minimamente contabilizado, não apenas, né, pela mesa diretora. Enfim. Tinha conversado uma vez de contato, número, tantos importantes, É bom colocar isso, porque isso não tem nenhuma ata, se vocês querem saber. Não, mas tem uns que não tem nenhuma ata, então de um procedimento que parece, para mim, não sei exatamente quais conselheiros pensam isso. Mas só uma coisa, gente, por que precisamos falar isso nos momentos de votação? A gente poderia ter feito. Em nenhum momento a gente impôs, né? Eu tenho a impressão que o consenso é superior ao voto. Impressão. Eu queria colocar para votação isso. Quem se concorda o consenso é superior ao voto. É porque cabe nesse momento, discordo. A minha palavra, né? Não sei, mas eu acho que é muito simples, não é nada complexo, é simplesmente uma questão de... Gente, a gente não há impedimento da gente mudar. Não estou dizendo que haja impedimento, só estou dizendo que é uma sugestão que eu gostaria de colocar na ordem para os trabalhos que talvez pudessem ser mais visivelmente mensurados. Eu compartilho da preocupação do Otávio, porque eu venho de uma prática na universidade dos conselhos superiores em que o voto é uma coisa extremamente importante porque nós somos cobrados por isso. A gente tem um registro que está sendo feito, nós estamos sendo filmados. Nossos parceiros e nossos representados irão nos cobrar, mas por que você não se manifestou? Então, acho que não é questão acho que do estilo da Valéria, desse ou daquele outro. Acho que a gente podia acordar aqui alguns certos procedimentos. Algumas coisas facilitam, por exemplo, a gente ter, além dos nomes, o voto sim, não, ou de acordo, desacordo, enfim.
que desse visibilidade à opinião de cada um. Eu acho que isso é muito importante e legitima a participação de cada um aqui, representando uma instituição, uma entidade ou um setor, né, cultural. Eu acho que são práticas importantes que a gente deveria adotar. E aí acho que tira um pouco, Valéria, do peso de quem conduz, porque eu acho que fica pesado também para quem está conduzindo decidir qual que é a maneira, o procedimento. Não, existe um acordo e é assim que vai ser feito. Vamos mudar esse procedimento? Aí vota-se, então muda esse procedimento. Para não ficar uma coisa muito calcada no estilo pessoal, que eu acho que acaba pesando para quem está conduzindo e pesando para nós que estamos aqui representando, né, os nossos colegas. É uma sugestão. Maria José. Eu não confio. Só que daí também fui provocada, então, antes do convite, quero dizer o seguinte: eu não sou tão grande no Neves nem um pouquinho. Né? Eu quero elogiar a condução da mesa. Eu acho que você levou efetivamente sem o voto, mas pelo consenso. Mas concordo que nas próximas reuniões a gente passe a fazer a votação, até por conta de que às vezes uma pessoa fica inibida de falar, etc. De repente pode ser inclusive a abstenção, e que é uma posição. Então, elogio a mesa e proponho que efetivamente na próxima vez a gente passe a fazer a votação. Claro que no momento em que não houver nenhuma discordância, etc., é possível que em determinado momento seja um consenso mesmo. Nem precisa ser votado. Então, não são todas as questões. Né? Mas eu gostaria, então, de convidar a todos, dia 16 de maio, eu estou lançando um livro, no título Mulheres na Arte, que diferença isso faz, no Museu Oscar Niemeyer, às 19 horas, vai ter um coquetelzinho, etc. Seria uma oportunidade boa de tê-los numa festa, né? Porque editar um livro não é nada fácil. Né? Então, gostaria de tê-los presentes. Obrigado. É dia 16, às 19 horas, no Museu Oscar Niemeyer. Então, agora eu vou finalizar, então, para não ficar assim, né, o cara que fica incomodando só o pessoal da secretaria. Vocês vão receber Tá vendo como é que a gente está aqui? e-mail. O pessoal da secretaria. A gente faz parte do conselho. É da secretaria. Olha o preconceito. Para me incomodar a mesa diretora, a mesa diretora desse novo conselho, só com picuinhas, né, aproveitando o momento cultural final, a gente trouxe, eu e a Gesline, participamos de um processo de pesquisa vinculado ao IFAM da pesca da tainha na Ilha do Mel. Oi? Sobre a pesca da tainha na Ilha do Mel. A Gess fez as fotografias, eu fiz a parte de história e outras antropólogas colaboraram no processo de pesquisa etnográfica e de escrita também. A gente só tem um exemplar, eu queria, de alguma forma, jogar na roda. Tá, mas faz parte do Inventário Nacional de Referências Culturais de Paranaguá e foi, infelizmente, depois de 5 anos de pesquisa, o único produto que se efetivou. Né? O resto está tudo em arquivos lá no IFAM. É um trabalho muito bacana sobre uma manifestação que é bastante interessante e instigante. Vamos sortear pela distância, quem vive mais longe. Quem está mais longe do mar, né? Sim. Quem está esses critérios eu acho que a gente pode votar. Lista de presença. O número da lista de presença? Quem já saiu perto de mim. 24. Agora é você. E nós temos de presença. Bom, gente. Nossa Senhora.
Isso aí. Não é possível. Bacana. Eu tava sentindo que ia ser meu. Eu tô sentindo. Mas ainda você é pessoal da secretaria. Ainda é da secretaria. Muita honra. Então vamos lá, para a gente terminar rapidinho esse processo aqui. Na verdade é o seguinte, estavam aqui presentes hoje pela manhã, eles viriam para falar às 11h30, o Luiz Omar Sabora e o Movimento da Evocação pelo Poder da Paz, que é um grupo que reúne 36 entidades interreligiosas, desde islamismo, budismo, catolicismo, candomblé, forma de matrizes africanas. Cada 15 dias a gente se reúne na casa. Agora está cada vez, uma vez por mês, a gente se reúne na casa de um, onde conhece um pouco da experiência do outro e vivemos esse carisma. E isso foi provocado por as pessoas que a gente criasse um movimento da cultura da paz, que é uma resposta à Unesco. Tá? E eu vim fazer entre acompanhar o conselho, que eu fiquei um pouco de missão lá dentro da Assembleia, de ser secretário da comissão, tá? A gente veio fazer um convite para vocês, como já fizemos para vários conselhos estaduais, para vocês fazerem parte do Conselho Parlamentar da Cultura da Paz, ou seja, o primeiro conselho paranaense que não tem a sua sede, a sua vinculação ao Poder Executivo. Ele está presente ao Poder Legislativo. Ele é suprapartidário, portanto, ele faz todos os partidos. Não vamos voltar, é a hora da resolução. É um representante, ali está no artigo 5º, no inciso 1º, um representante de cada partido político, ou seja, todos os partidos políticos têm voz, vez, se farão presente. Além disso, 9 organizações espirituais, representantes de entidades de sindicatos, trabalhadores, representantes da União Paranaense de Estudantes, pessoal da LGBT, pessoal ligado às populações tradicionais, sendo que uma delas é indígena e uma outra é população de rua. Além, quero só dizer primeiro que vai fazer parte disso, depois vou dizer os objetivos. Por favor. 9 representantes de conselhos estaduais, já foi ampliado isso, que entrou o Conselho da Mulher, entrou o Conselho de Políticas Antidrogas, conselhos estaduais. Além disso, o Conselho de Educação, que já indicaram as pessoas, Conselho de Assistência Social, que tem reunião dia 14, Direitos Humanos, que é amanhã, Idoso, Esporte e Lazer, não é de Segurança Pública, mas sim de Conselho Comunitário de Segurança, que são os CONSEGs, tá? Conselho da Criança e Adolescente e da Cultura, vocês. Além disso, estaremos na sequência fazendo um convite aos secretários que deverão indicar pessoas dos poderes executivos, ou seja, são 4 grupos. Tá? Para quê? Vamos voltar para a primeira página? Então, esse conselho ele tem como objetivo, que é a proposta da Unesco, respeitar a vida e a diversidade, estimula o diálogo, ao entendimento e a respeito das diferenças, promover a cultura da paz, preservar o planeta, redescobrir a solidariedade entre os povos, buscar o equilíbrio entre a relação de gêneros e etnias, fortalecer a democracia, respeito aos direitos humanos, promoção da não violência, tolerância e solidariedade. E tem como competência indicar e sugerir a promoção de atividades que visem a manifestação comunitária e parlamentar pela paz. Tem como medidas efetivas na busca desses mesmos objetivos no cenário socioeconômico, político, filosófico, religioso e cultural. Sugerir ações governamentais, assessorar o Poder Legislativo emitindo pareceres sobre os diversos projetos de leis, emendas constitucionais sobre o processo legislativo, desenvolver estudos, debates e pesquisas relativos à persecução dos ideais comprometidos com a cultura da paz no Estado, desenvolver projetos que promovam a participação de toda a sociedade em favor das ideias de que trata essa resolução, apoiar a realização mencionada no caput do inciso 5º, bem como promover entendimento e intercâmbio com organizações e movimentos sociais nacionais e internacionais pelos mesmos ideais. Existem outros compás, tá? Conselhos Parlamentares da Paz. A gente tem contato bastante com essa pessoal da Assembleia Legislativa de São Paulo,
é muito forte o movimento budista lá. E, enfim, e aí, além disso, ainda tem uma questão de um prêmio, que é a Semana da Cultura, que é a semana do dia 21 de setembro, tá? Da Cultura da Paz. Né? Então, e eu vim aqui com um dos objetivos, era convidar você, que o Pérez viria, na verdade, deputado, mas eu vim imprevisto, não pôde vir, vieram os dois para contar um pouquinho da história do movimento, mas eu tenho resolvido porque está todo mundo cansado dessa hora. Tá? Mas é essa a resolução, tá? Que é importante passar para vocês, e a gente gostaria muito que fosse indicado dois nomes por vocês. A próxima primeira reunião nossa efetiva vai ser dia 4 de junho. As reuniões serão trimestrais, ou seja, são 4 reuniões ao ano. Existirá um grupo de 7 pessoas eleitas pela comissão, que aí sim que é, vamos dizer, uma coordenação executiva desse conselho, que vai fazer a coisa funcionar. A gente não quer carregar de reunião, já temos tantas reuniões, mas é importante a gente constituir e trabalhar pela paz e pela uma nova sociedade baseada em outros valores. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês dissem quem é que vai representar. Esse é um assunto. Tá? Eu vou, antes, não sei como é que vocês vão tratar, se vão tratar isso agora, com algumas pessoas. Vou colocar já, né? Porque você habilita e já tira 2 nomes, né, Pronto, já tem 3, agora tem que tirar 2. Inclusive, na primeira página, por favor. Ele diz bem assim, ó, fica criado o Conselho Parlamentar da Cultura da Paz, de natureza inclusiva. Ou seja, a ideia é estar incluindo as pessoas. Obviamente que a votação, enfim, então nós vamos ter um limite, porque é um critério. Mas as pessoas o conselho está aberto, da mesma forma como eu agradeço a aceitação da gente junto com vocês aqui. Uma outra coisa que eu queria dizer é pedir, inclusive, que mandasse por e-mail isso depois para nós, tá? Os dados das pessoas que vão fazer parte, ok? Pode ser? Quem que se habilitou? Desculpa aqui. Janete, Estela, Gilmar e a Gesmine. Gesmine. Ok. Então, eu queria só dizer uma outra coisa, que eu acho que é um fato importante. Eu assessoro voluntariamente a Caritas. Não sei se vocês conhecem a Caritas, é um movimento ligado à CNPP, assessoria à igreja, e que coordena a campanha da fraternidade. Tá? E a gente, toda a missa de domingo de Ramos, todo ano, todas as coletas nacionais vão para um fundo de solidariedade. E esse ano o tema é juventude. Se vocês forem procurar www.caritas.org.br, vocês vão encontrar lá Fundo Nacional de Solidariedade. Estou falando isso para entidades, para associações. Tá? Campanha da fraternidade esse ano é juventude. Tá? Nós temos, graças a Deus, as coletas, um recurso acima inclusive do Criança Esperança, bem acima disso. E o BNDES, para cada R$1 que a gente põe, eles põem R$1 conosco quando o projeto está ligado à parte de produção, e é fundo perdido. Tá? Então o tema é juventude. Se vocês têm algum projeto para apresentar, estou falando porque eu estou aproveitando para divulgar, eu acho que deve ter algumas pessoas talvez interessadas nesse assunto. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Beto. Bom, vamos encerrar então. Queria agradecer a presença de todos e convidá-los para um café que está servido aqui ao lado. Até a próxima.